Outras expressões que nós temos, gente, são relativas ao processo penal aqui. Nós temos as expressões impronúncia e despronúncia. Isso daqui diz respeito ao procedimento do júri, né? Isso daqui diz respeito ao procedimento do júri. A gente sabe que a pronúncia é uma decisão interlocutória mista, né, no procedimento do júri, em que o juiz, né, da primeira fase do júri, no judício acusações, reconhecendo a autoria e materialidade do réu, pronuncia o réu para que ele seja julgado pelo tribunal do júri, né, pela sessão ali do júri mesmo, com os jurados. Agora, existe a situação de impronúncia e despronúncia. O que é a impronúncia e a despronúncia? A impronúncia é uma decisão contrária à pronúncia, que é quando o juiz ele não reconhece a autoria e materialidade e ele decide por impronunciar o réu, ou seja, não remeter o réu para ser julgado em plenário do tribunal do júri, beleza? O que é a despronúncia? A despronúncia é uma situação em que o juiz ele pronuncia o réu, a parte recorre da pronúncia e aí o juiz muda o seu entendimento. Exemplo, o juiz pronuncia o réu para ser julgado em plenário pelo tribunal do júri, a parte recorre através de recurso em sentido estrito e aí o juiz reconhece que não há indícios de autoria e materialidade e decide por cancelar a pronúncia. Ou seja, a impronúncia é uma decisão contrária à pronúncia, que o réu não é mandado para a júri, por não existir elementos de autoria e materialidade. Já a despronúncia é um cancelamento da pronúncia em razão de atendimento do recurso da parte, beleza? Vamos falar agora das expressões imputabilidade e responsabilidade. Imputabilidade diz respeito às condições que uma pessoa tem para ser punida criminalmente. Uma pessoa imputável diz respeito a uma pessoa que reúne, né, várias condições biopsicológicas. E quais são essas condições? Entendimento, tá? Consciência mental, entendimento do caráter lícito do fato e autodeterminação. E a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade, é a possibilidade que uma pessoa tem de ser punida criminalmente. Então, uma pessoa imputável é uma pessoa que pode ser punida criminalmente. Já a responsabilidade depende. A responsabilidade criminal é quando a pessoa é responsável por cumprir, né, as consequências ali da sua infração penal. Quando a gente fala que uma pessoa penalmente ela tem responsabilidade penal, responsabilidade criminal é a responsabilidade que a pessoa tem de cumprir com as suas obrigações decorrentes do crime, tá? Cumprir com as suas consequências do ato criminoso. Então, responsabilidade diz respeito ao que a pessoa assume como consequência da sua infração penal. Já a responsabilidade civil, que está ali no artigo 186, 187 do Código Civil, diz respeito à responsabilidade que a pessoa tem de reparar os danos que ela gerou pelo seu ilícito civil. Exemplo, dano moral. A pessoa é responsável. Tem que ser analisado, e aí a gente vê na questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. Responsabilidade objetiva tem que ser, né, provado fato, dano e nexo, independentemente de culpa. E na responsabilidade subjetiva, fato, dano, nexo e culpa. Queria falar para vocês da palavra incontinente. O que é a palavra incontinente? Incontinente significa prontamente, significa sem demora, significa imediatamente. Beleza? Então, quando fala que o processo ele foi analisado incontinente pelo juiz, significa que o processo foi analisado de pronto pelo juiz. Então, a palavra incontinente significa sem demora, de imediato. Outras expressões aqui. Verbos infligir e infringir. O que é infringir? Infringir, e a gente tem um substantivo, infração, né? É descumprir algo, ir contra algo. As leis foram infringidas, as leis foram descumpridas. Então, infringir diz respeito a descumprir, descumprimento. E infligir não é infligir, infligir significa aplicação, imposição. Exemplo,
na cadeia, na penitenciária, né, o preso ele está sendo infligido com as regras do sistema. Ou seja, ele está sendo castigado, ele está sofrendo, né, ali as aplicações daquela pena. Então, infligir significa imposição, significa aplicação. Ou seja, foi infligida uma pena a alguém, foi aplicada uma pena a alguém. Outras expressões aqui que são bastante importantes são as palavras marital e uxória, tá? Marital e uxória. Isso vocês já devem ter visto no Código de Processo Civil ou no Processo Civil, diz respeito principalmente à autorização, né? Outorga marital e outorga uxória. São a mesma coisa? Não, não são. Outorga marital é autorização pelo marido e outorga uxória é autorização pela esposa. Percebam, marital diz respeito ao marido. Marital diz respeito ao marido. Já uxória diz respeito à esposa. Beleza? Então, outorga marital é autorização dada pelo marido. Outorga uxória é autorização dada pela esposa. A partir dessas duas palavras, nós temos várias que são decorrentes e eu queria abordar com vocês. Queria abordar as expressões mariticídio, uxoricídio, matricídio e fratricídio. E vou uma de cada vez, vamos lá, senão confunde muito. Primeiro, vamos falar do mariticídio. O que é o mariticídio? Mariticídio é o homicídio do marido. Mariticídio é o homicídio do marido. Se o homicídio é do marido, quem que cometeu? A esposa. Então, mariticídio é o homicídio do marido, em que quem comete o homicídio é a esposa. Uxoricídio. Uxoricídio é o homicídio da esposa, perpetrado pelo marido. Então, uxoricídio é o homicídio da esposa, perpetrado e feito pelo marido. Percebam, mariticídio e uxoricídio. Agora vamos falar do matricídio. Um é mariticídio, que é o homicídio do marido, agora é matricídio. O que é um matricídio? É o homicídio da mãe, perpetrado e feito por quem? Pelos filhos. Nós temos o parricídio. O que é o parricídio? O homicídio do pai, cometido pelos filhos. Nós temos também o fratricídio, que é o homicídio do irmão ou de uma irmã, feito, obviamente, pelos irmãos. Vamos ver outros aqui que a gente tem. Nós temos o felicídio, que é o matar o próprio filho, e aí a gente tem ali no Código Penal, né, o infanticídio, né, sinônimo dele. Nós temos o regicídio, que é matar um rei ou matar uma rainha. Nós temos aqui um suicídio, né, que é matar a si mesmo. Deixa eu ver, genocídio, né, nós temos que aí é matar várias pessoas, um grupo étnico, um grupo racial. Então é isso. O sufixo sídio diz respeito a matar, tá? O sufixo sídio diz respeito a matar, tirar a vida. E aí, de acordo com o prefixo, a gente vai vendo. Mariticídio, matar o marido. Uxoricídio, matar a esposa. Matricídio, matar a mãe. Parricídio, matar o pai. Fratricídio, matar o irmão. Regicídio, matar rei. Infanticídio, matar, né, o feto durante ou logo após o parto, imbuída ali a mãe de estado puerperal. Beleza?